Olá, amigos! Vamos começar a estudar o Evangelho de Mateus. Já vos deixei o vídeo e um áudio com o texto para poderem ler. Eu aconselho vivamente a que leiam, ouçam ou leiam no vídeo, porque só os comentários depois não têm a base do que eu estou a comentar. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo. Existe uma versão hebraica do Evangelho de Mateus que foi descoberta mais recentemente, não é assim tão recente, mas foi descoberta mais recentemente, eu também só descobri recentemente, e tem uma ligeira diferença no início. Em vez de dizer livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, diz livro da origem de Jesus, filho de Davi. Omite o termo Cristo, que é o termo Messias, do hebraico, Mashiach. E houve aqui uma grande polémica, porque é que não tinha, que estariam a retirar a messianidade de Yeshua, de Jesus, mas para um judeu, o facto de ser o filho de Davi, o filho de Davi era aquele que era esperado, é o Messias, é sinónimo. E então toda esta genealogia revela que este Jesus, aquele Jesus que fez o antes de Cristo e depois de Cristo nos nossos calendários, este Jesus que deu origem a esta religião que é conhecida por uma grande religião cristã, não veio do zero. Jesus não apareceu aqui do nada e criou uma religião. Aliás, Jesus, Yeshua, nunca quis criar uma religião. Yeshua era o prometido, o Messias esperado, aquele que desde Gênesis 3,15, Deus tinha dito a Adão e a Eva que viria aquele descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. É chamado este versículo o proto-evangelho, porque é a primeira vez que é prometido o Messias. Este Messias vem de uma genealogia, de uma ascendência escolhida. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, na Babilónia, naquela região, e foi chamado por Deus para se deslocar, para deixar a sua família, para deixar tudo e partir até uma terra desconhecida onde Deus o levaria, e ali começaria uma nação, começaria uma linha genealógica até chegar àquele através do qual seriam benditas todas as nações da terra. Deus é fiel às alianças que Ele faz com homens e quando Deus promete, Deus faz. Independentemente se nós erramos, se o Abraão errou, se os judeus erraram, se o povo de Israel caiu muitas vezes. Deus é sempre fiel e Deus sempre cumpre as suas promessas e o Messias era a principal promessa que ele tinha feito a Abraão. É chamado Deus de Israel, é chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então vimos estes nomes aqui que eu saltei quando li a Bíblia a primeira vez. Saltei estes e saltei outros no Antigo Testamento, os números e os nomes, estas listas de nomes. Mas agora aqui em Mateus, estes nomes já não os salto, porque eu já conheço aqui muitas pessoas que eu acompanhei as suas histórias ao longo do Antigo Testamento. Entram aqui duas mulheres que eram mulheres gentílicas, que não faziam parte do povo de Israel. Deus integrou-as, Ruth e Raab. E muitas histórias estão aqui quando olhamos para estes nomes. Há aqui muita coisa. Passamos pelo cativeiro babilónico, e toda esta genealogia, cada nome tem história por trás. E nós podemos pensar na nossa pessoa, tal como Jesus, eu, Lucinda, cada um de vocês, cada um de vós que está a ouvir, tem uma história, tem uma ascendência. Nós não viemos aqui parar de qualquer forma. O nosso ADN é formado por uma história, uma genealogia, por outras vidas, por outros nomes.
E eu acho isto agora muito bonito, já não salto, já valorizo muito. Chegamos aqui ao final da genealogia e diz que Jesus nasceu desta mulher Maria, tal como ele tinha prometido no Gênesis, a semente da mulher. Portanto, não haveria semente de homem, seria só a mulher a ser a geradora desta semente que pisaria a cabeça da serpente. Veremos o que é que isto tudo quer dizer mais à frente, mas este Jesus, este Yeshua, era o prometido e não interferiu semente de homem, só semente de mulher. Mas mais interessante ainda é que, cientificamente, o sangue da mulher nunca se mistura com o sangue do feto. O sangue do feto é exclusivamente gerado pelo homem. E como aqui com Yeshua não houve semente de homem, então foi a forma que Deus fez para Deus ser o pai de Yeshua, para que este ser que é simultaneamente divino e humano pudesse entrar nesta terra sem carregar no seu ADN a semente do pecado que vinha desde o Éden. O apóstolo Paulo explica isto muito bem e nós vamos aqui muito devagarinho começar, pouco a pouco, a entender estas coisas. E quanto aqui o Evangelho de Mateus, que José era o noivo de Maria, ainda não estavam juntos, ainda não viviam maritalmente, e encontrou a noiva grávida e ele ficou, claro, a pensar o que qualquer homem pensaria, que ela tinha tido algum relacionamento com outro homem e tinha ficado grávida. Mas então um anjo apareceu-lhe em sonhos e falou com ele e disse que era o Espírito de Deus tinha gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria alguém especial que mudaria a história da humanidade. E esse ser que nascia no ventre de Maria deveria ser chamado Jesus. Diz aqui nas nossas Bíblias, não é Jesus. Mais uma vez, como vos disse, os nomes aqui estão ocidentalizados. Ele era chamado Yeshua, que é uma contração do nome de Deus, do tetragrama divino, que é pronunciado Yahweh por alguns. Os testemunhas de Jeová dizem que é Jeová, mas isso não há jotas sequer no hebraico. Mas Yahweh, podemos usar Yahweh ou Yahuwah, mas Yahweh ou Javé também usa J, também não é muito correto. Eu uso Yahweh para as pessoas que nunca ouviram falar disto. E Yahweh será o nome de Deus, o tetragrama divino. E Jesus, ou Yeshua, é uma contração desse nome com o verbo salvar. Em linguagem comum diremos que Deus salva. Esse é o significado do nome Yeshua, ou Jesus. E este anjo apareceu a José e disse-lhe isso, para aceitar o que estava no ventre de Maria e para perceber que era algo divino, era algo que mudaria a história do seu povo e a história do mundo. Jesus é a continuidade de algo que Deus fazia desde a criação do homem. Não é uma religião. Aliás, o judaísmo, o cristianismo e todos os ismos e todas as religiões são caminhos de homens. Yeshua não é uma religião. Mesmo que tenham feito religiões a partir dele, não é uma religião. E o judaísmo também é outra religião que não é representativa do Criador, da vontade do Criador. Estas escrituras são escrituras maioritariamente, na sua mesmo grande maioria, escritas por israelitas, por judeus, se é que podemos assim chamar, mas não são propriedade nem de cristãos nem de judeus. Hoje há uma corrida a Israel por aqueles que quase idolatram aquele povo e depois do outro lado há um ódio generalizado a tudo o que é judeu. Não com aquele antissemitismo clássico e aquele estereótipo de antissemitismo, mas porque realmente há uma elite no mundo que está a governar o mundo
e são judeus, mas não são judeus devotos, seguidores da lei de Deus. São judeus falsos. O próprio apóstolo Paulo fala dos falsos judeus. Até havia falsos judeus com a ascendência judaica, quanto mais estes, muitos deles por conversão, que são até de linhagens europeias, que não são os israelitas que Deus guardou, a quem Deus prometeu o Messias, a quem Deus fez promessas eternas. Portanto, não podemos misturar. E quando se fala da cultura judaico-cristã, estamos a falar dos valores que Yeshua, como judeu, como homem que veio mudar a história, valores que ele nos deu. A cultura judaico-cristã mudou o mundo ocidental, fez-o ser o que ele é hoje. E o homem, ao afastar-se destes valores, está a destruir tudo aquilo que foi construído pelas pessoas que acreditavam e que viviam estes valores. Um beijinho, espero que se esforcem por ler os textos que eu vou colocando e os próximos vídeos e comentários que eu vou fazer, e que Deus vos ajude na vossa vida, que abra os vossos olhos, o vosso entendimento para as coisas que são importantes. Muitas coisas ao nosso redor hoje não são assim tão importantes, não são eternas, são coisas temporais deste mundo que vai passar. Um abraço.